eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1, de segunda a sexta às 19 horas. Na TV fechada, canal 78. E a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. Nosso entrevistado de hoje é escritor, historiador, ele é de uma das famílias mais queridas do estado do Amazonas. Seu nome é Roger Pérez. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Trícia. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Um prazer. Prazer é todo meu. Você sabe que vocês são aquelas pessoas que são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado. A gente pode pensar, né, na sociedade amazonense, digamos assim, aquelas pessoas que, tipo, representam uma época onde todo mundo se conhecia e que tem os mesmos hábitos e valores que a gente. Histórias, né? muito parecidas. É muito parecidas, de né? todos. Educação muito parecida, tudo muito, histórias de vida parecidas. Sim, localização de moradia, primeiro centro, depois Adrianópolis, né? Formação dos nossos pais que estudaram juntos, né? Sim, exatamente. Seu pai e minha mãe, na faculdade de Direito. Não só, colégio estadual. Também, ginásio. Tua mãe falava muita história engraçada do meu pai. A mamãe tinha muitas histórias do ginásio. Muitas histórias. Mas vocês, filhos, os 3 filhos inteligentíssimos. Obrigado. E com muita história também para contar, né? Também. Vocês vão estar lançando um livro, né, em breve, falando a respeito de um pouco da história da cidade. Conta um pouquinho para o nosso telespectador sobre o que trata o livro. E vamos conversar a respeito dos temas. Vamos lá, é longo. É pano para manga, mas vamos lá. Não foi uma coisa que nós tivéssemos planejado, Trícia. Assim, não foi uma coisa que há 20, 30 anos atrás a gente sequer pudesse supor que nós faríamos. Foi uma coisa que nasceu de uma forma absolutamente espontânea, entre 3 cabeças que se juntaram. Eu, meu irmão Ronald, que tu também o conheces, e Rafael Benzecri, nosso querido amigo. E os 3 muito ligados em patrimônio. Nós temos até um grupo de WhatsApp. Brigada do Patrimônio. Olha, Roger, o seguinte, Rômulo, reivindica teu lugar aí. Que é isso, rapaz? Pois é, porque poderia ter participado realmente. Capacidade não lhe falta, é muito inteligente. Mas é que quando você tem família, você tem menos tempo para determinadas... Eu lembro bem que quando os meus filhos eram pequenos, assim como os do Rômulo são atualmente, a gente não tem muito tempo para outra coisa além de criar os filhos. É verdade. Quando chega na fase dos meus, sobra tanto tempo. Para quem é solteiro é diferente, a vida é outra, é diferente. Outra, né? E eu sou solteiro, o Ronald também, então o nosso tempo é muito mais elástico. E outra coisa, vocês não saíram de casa, né? Não. Ali é um grande centro para pesquisas e memórias, né? Nós não saímos da nossa casa, nós ficamos na nossa casa natal. O Rômulo naturalmente se evadiu. Se evadiu não, por circunstâncias naturais. Não se evadiu, se evadiu pelo casamento. Parece uma coisa... Enfim, brincadeiras à parte, mas foi uma evasão natural. Vamos levar a sério agora essa Vamos, história. voltando ao livro. A gente gosta muito dessa brincadeira, mas o Rômulo não se evadiu, o Rômulo se casou. Como queira. Bom, voltando ao livro. Então, foi uma coisa que nasceu espontaneamente, naturalmente. Um dia, foi assim, 2021, já em plena pandemia. Naquela época que a gente já terrível, tinha que inventar o que fazer. Todo mundo estava pirando em casa, com medo de morrer. Nós não piramos. Primeiro que nós já gostávamos de ficar em casa. Sempre gostamos muito de ficar em casa. Então, isso não foi nenhum sacrifício para nós permanecer em casa. E para quem já gostava muito de ler, dessa vida mais interior, de ver filmes, para nós foi tranquilo. Mas eis que um dia a Prefeitura Municipal de Manaus lançou um edital, como ele sempre lança, eu acho que anualmente, não sei se ainda lança, acho que sim.
E o Rafael chegou em casa com a notícia dizendo, vamos escrever um livro, vamos nos candidatar ao edital. Sobre, claro, o assunto não poderia ser outro. O assunto que é recorrente a nós três sempre, desde sempre, que é Manaus da Borracha, patrimônio histórico de Manaus. E nos lançamos nessa aventura. E começamos a escrever. Primeiramente, nós nos dividimos em três. Nós decidimos sobre o que íamos falar, que assuntos iriam ser abordados e nos dividimos no campo da pesquisa, porque uma pessoa só não daria conta de tanta coisa. E assim nasceu um livro, em abril de 2021. Foi ótimo para nós, porque foi num momento difícil das nossas vidas. Sim. Logo depois, no mês seguinte, eu lembro que em abril minha mãe estava em São Paulo, se operando do coração, e já no mês seguinte, logo em maio, depois do meu aniversário, ela se foi. Quando ela chegou de São Paulo, em maio foi um mês tranquilo, ela teve um AVC no dia 29 de maio de 2021. Só viria a falecer no ano seguinte. Mas isso a gente não tinha como saber. Começamos a escrever um livro. E foi maravilhoso, porque nesse processo todo aconteceu a doença da mamãe. E é muito importante você, quando está atravessando um momento de adversidade, você está também com a sua cabeça focada em coisas positivas. Para mim, no momento da pandemia, ficar em casa não era problema, mas o momento da pandemia para mim foi muito difícil, porque eu tive o meu marido internado por 6 semanas, foi dos primeiros contaminados, né, por conta de estar ali requisitando o hospital de campanha, enfim, estava na Procuradoria-Geral ainda. E aí ele fica 6 semanas internado. Quando ele volta para casa numa quinta-feira, no sábado, na sexta foi aniversário da mamãe, no sábado a mamãe faleceu, no domingo foi Dia das Mães. Caramba. Na segunda o Jorge recaiu e internou de novo. Uma e palmeira. Aí, perdi. Já tinha perdido meu sogro no dezembro anterior, o meu tio Luiz também, um pouco antes, né? E aí perdi mãe, avó, tio e inúmeros amigos. Uma sequência de negativa. Então foi uma coisa complicada com relação, porque você não tem tempo de viver um luto, não. vem outro, né? Porque eu acho assim, eu imagino que o tempo, que em menos de 5 anos você não consegue tocar a sua vida, pelo menos Para você foi assim. No meu caso, não é que você vai ficar 5 anos chorando. É que você ainda vai acordar muitos dias achando que foi um pesadelo, né? Eu acho que para cair a ficha, como dizem, né? Demora uns bons aninhos aí. Foi um período difícil para todos. Mas nós fizemos do limão uma limonada. Resolvemos escrever. E nos dedicamos a escrever sobre um assunto que para nós era muito prazeroso. Sem dúvida. Sobre o qual a gente lê desde criança. E então não era nada difícil. Não, eu acho que mais importante só do que ler são as histórias que vocês ouviram, também, né? Tudo contribuiu, Trícia. Do teu pai, das tuas tias, da tua mãe, as vós. Amigos, tudo serviu pra gente. Não só a pesquisa formal, como a informal também. As duas, na verdade, se juntaram e nos deram muito cabedal para que a gente escrevesse um livro. E foi uma maravilha, foi um trabalho, eu digo foi, mas na verdade ainda está sendo. Porque, na verdade, a gente está na fase finalíssima agora de revisão do texto. Já terminamos de escrever um livro. E quem fez a revisão? Nós mesmos. Vocês mesmos? Nós mesmos. Trícia, não tinha como a gente passar esse trabalho para outra pessoa. Porque não é só revisão ortográfica, é um trabalho histórico também. Não, tá super certo. É que eu tô tão acostumada a receber trabalhos para revisar que na minha cabeça não caiu a ficha de que alguém revisasse o próprio trabalho. Nós não nos sentiríamos à vontade. Não querendo desmerecer ninguém. Não tem ninguém com tanta qualidade para revisar o trabalho de vocês quanto vocês mesmos. Foi interessante. É que a maioria das pessoas não se sente à vontade de publicar
sem que passe pela mão de um revisor profissional. Foi muito interessante, porque a gente estava do lado de cá, escrevendo, éramos os autores. E agora vocês são os revisores. Aí a gente passou a ser um leitor. E qual foi o nosso critério? Se eu gostar do que eu estou lendo, as pessoas vão gostar. E eu sou muito crítico. O Ronald, mais crítico ainda, como bom virginiano que é. O Ronald é uma coisa impressionante. E escreve divinamente bem. Mas ele é crítico com ele mesmo. Ele escreve divinamente bem e é crítico. Ele fala divinamente bem e é crítico. É, muito. Né? Virginianos são muito críticos. Então, assim, foi interessante esse exercício de escrita, de você estar do lado de cá, escrevendo, e depois você se desintoxica, para passar para Tira umas férias. Tira umas férias. Que eu vi que vocês viajaram. Viajamos para poder... Você tem que dar um pouco esse detox do livro, para sair um pouco de você. Aí chegamos... Vamos agora reler tudo. E nos dividimos mais uma vez. Cada um foi ler um tomo, porque são 3 tomos. Eu falo um livro, mas na verdade são 3 livros. Compõem uma coleção, ou uma trilogia, como queira chamar. O nome do livro é Vida e Encantamento às Margens do Rio Negro. Ai, que lindo! É um título muito bonito e muito pertinente. E muito poético, né? Muito poético também, porque o livro tem poesia, inclusive. Poesias autorais do Ronald, inclusive. Que se mostrou no meio do processo um poeta. O Ronald, ele é tão capaz, mas ele não tem coragem, né, de falar a respeito. Ele não tem... Não, ele não gosta, na verdade. É uma questão de gosto. Ele não gosta. Ele prefere se expressar na escrita. E eu já sou mais desembaraçado, como a minha mãe, e gosto de me expressar não só na escrita, eu adoro escrever. Aliás, eu te acho assim muito parecido de jeito com a tua mãe, né? Total, quase um clone. A tua mãe era totalmente despachada, o que tinha o teu pai assim de mais contido, né? Eram opostos. Eu me lembro que o teu pai, quando eu entrei, né, na faculdade, teu pai ainda era professor. Sim, economia brasileira. Eu falei para vocês, né, economia brasileira. E a aula dele era uma aula séria e tudo e tal. Ele levava muito a sério. E quando eu, enfim, comecei a conviver mais com a tua mãe, assim, vendo o comportamento... Socialmente. Vendo o comportamento, porque eu já conhecia tua mãe, claro, todo mundo conhecia todo mundo, mas foi ali o momento que eu casei com o Jorge, comecei a frequentar a tua casa, porque o Ronald fazia as festas da procuradoria na tua casa. Os aniversários dele. E fui vendo a tua mãe em casa mais descontraída, né? Mas ela era realmente uma pessoa descontraída. Pois é, mas assim, às vezes eu os via, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Nossa Senhora da Paz, passando o final de semana lá, quando teu pai estava... era a segunda casa, né? Quando tava... E eu via muito bonitinho os dois namorando, entendeu? Sim. Era muito fofo isso, né? É verdade. Era muito fofo o comportamento deles, depois de tantos anos de casados, longe da cidade deles, quer dizer... Mas o Rio era a segunda casa deles, mas como é a minha também. O que eu tô dizendo é, tipo assim, tem gente que consegue vestir uma máscara social na sua cidade. Sim. Mas longe dessa cidade, longe das pessoas, você se comporta com tanto carinho se realmente é do coração, né? Claro, lógico. Mas eles eram assim, zero hipocrisia. Roger, eu vou ter que interromper porque já foi um bloco. Já? E a gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco com o nosso escritor, historiador Roger Pérez. Roger, em 2021 vocês começam o trabalho do livro, né? Sim. Agora vocês estão na fase de revisão. Finalizando já, essa semana a gente acaba. E vocês podem falar, já dar um pouco de spoiler do que o leitor claro. pode encontrar nesse livro? Claro. Um livro, como eu falei, eu chamo um livro, mas na verdade é a obra. É a obra. Não é um livro, são 3 livros. Robustos, são quase 1.500 páginas. Jesus Cristo. É quase uma enciclopédia. Sabe, porque eu já estou tão acostumada nessa questão de revisar obras e saber o quanto mais ou menos você consegue editar mais fácil, que eu já sei que ali pela
200 páginas é o máximo. Que, tipo, quando eu vejo uma obra de 1.500 páginas, eu fico imaginando, ai, nossa. E não foi intencional, vai Trícia. ser difícil. Não. Foi absolutamente espontâneo. Eu sei, mas é difícil você conseguir quem edite. Esse é o problema. É um desafio. É realmente. um desafio. Foi absolutamente espontâneo. Nós nunca, aliás, eu brinco até, se nós soubéssemos que daria 1.500 páginas, foi bom, Deus faz tudo perfeito. Nós não teríamos nem começado. Porque é muita responsabilidade. É um tratado. Mas eu faço questão de deixar isso bem claro. Não é uma coisa chata, enfadonha. Não. De forma gente, alguma. os Pérez não são. Não tem condição fluida. de uma obra. Não são. É uma escrita que preza pelo bom português, sempre. Claro. Isso aí não tem isso daí dúvida. a gente não abre mão mesmo. Mas é uma escrita leve, em formato de crônicas. Então você vai. É como se você desse a mão pra gente e fosse passeando pela Manaus da Borracha. Isso. E como é que começa? Tinha que ter critérios para dividir esse livro. Nós dividimos em tomo 1, tomo 2, tomo 3. O tomo 1, um critério urbanístico, arquitetônico. Porque é o que está muito no imaginário da população, Trícia. É a cidade da borracha. É o teatro, é o Palácio de Justiça, é a Beneficente, é o Palácio Rio Negro, é o Porto. São os cenários da vida da gente. Não à toa, o título do tomo 1 é A Urbe e seus eternos cenários. Porque são os eternos cenários da vida de todos nós. Dos seus avós, dos seus bisavós, dos nossos tios, dos nossos pais e os nossos mesmos. E os nossos... Onde construímos nossas vidas, nossas lembranças. E as nossas melhores lembranças. Sim, sempre, a Praça em Eudoro Balbi, a Praça São Sebastião, a Praça da Saudade, é o cenário da vida de todos nós. E a Beneficente Portuguesa, onde nós nascemos. Nasci no centenário da Beneficente. Onde nós nascemos. 1973, eu sou de 73. Esse é o tomo 1. O tomo 2 chama-se A Roda do Progresso. Por que a Roda do Progresso? Porque foi tudo de bom que a borracha trouxe. Sim, os investimentos. Os investimentos, então a gente fala, por exemplo, a fotografia chegando no Amazonas. A gente fala de Jorge Rubner, esse mestre da fotografia, e não só dele, da fotografia Nira, que muita gente talvez tenha esquecido. A fotografia Nira foi a pioneira. Talvez a população mais nova não vá se lembrar, professor Manuel Bastos Nira, Rio Negrino, de priscas eras. Nós gravamos, né, Darwin? Nós gravamos lá. A fotografia Nira foi de propriedade do avô dele. Não, nós gravamos e ainda não postamos sobre o professor Manuel Bastos Lira. Era uma figura inesquecível, com certeza. Um pesquisador. Conselho Regional de Farmácia 001. Sabe quem era o 002? Quem era? Minha tia Maria. Que bacana, parabéns. Foi a primeira turma de biomedicina farmacêutica, né? Ali da Faculdade de Farmácia, que era onde era um convento, né? Aliás, o seminário. O seminário dos padres redentoristas. Né? Sim. Então, o tomo 2 é isso, e fala muito sobre as questões ligadas à economia que propiciaram, na verdade, todos os ganhos que a cidade da borracha teve. E o que nos fez estar aqui, né? Exatamente, foi o dinheiro. As nossas famílias vieram para cá. Sim. Por conta da borracha. Por conta da borracha. Então, seria mais do que justo que a gente prestasse uma homenagem a esse momento que foi icônico. E, na verdade, foi tudo para nós. Né? Manaus é uma cidade que se fez pelo comércio. Deveria ter uma estátua de Mercúrio aqui, o deus do comércio. É verdade. E você sabe que Diga. Uma coisa agora que eu me recordei, outro dia o Fábio fez uma matéria sobre as mais antigas empresas comerciais ainda em funcionamento, Sim, né? Tem muitas. Não, aí o registro mais antigo é justamente da empresa do meu bisavô. Sim, é uma das mais antigas mesmo. Mas a gente observou que tem empresas que muita gente não sabia que tinham tantos anos, como a Malaria Guerra. Sim, que está até hoje inativa. Que está até hoje funcionando, né? Que começou como Malaria Americana, muita gente não sabe. Que é justamente porque Manaus era uma cidade de viajantes, né? Recebia muita gente. Manaus era fascinante, Trícia. Manaus era um caleidoscópio. Nessa cidade, era uma cidade absolutamente diferente do resto do Brasil. Enquanto o Brasil
não querendo ofender nenhuma outra cidade de forma alguma, longe de mim querer estabelecer uma rixa, uma rivalidade. Mas enquanto o resto do Brasil vivia suas vidas provincianas, Manaus era extremamente cosmopolita. Isso E aqui não só Manaus, já era Belém uma também. metrópole, né? Era uma metrópole que conversava muito mais com o exterior Sim. do que com o resto do país. Essa que é a verdade. A verdade, Roger, é que É uma vocação da cidade. A verdade é que o Brasil nunca deu confiança pra gente. Não, é verdade. A verdade é que a gente sempre foi muito maltratado, Sim. né? Pelo nosso país. Sim, E negligenciado. muito melhor tratado pelo exterior. É verdade. Aliás, se a Amazônia fosse um país, além de ser um dos maiores países do mundo... Em certo sentido até é um país. Mas nós talvez tivéssemos muito mais respeito internacional do que junto ao Brasil. Talvez sim. Só que nós nunca tivemos essa alma separatista que o Sul tem, né? Não, isso nunca teve no DNA do Amazônida. Realmente nunca teve. Mesmo assim, a gente sempre se sente excluído, né? Sente, existe uma linha imaginária, assim, entre Sul e Sudeste, Norte e Nordeste. Essa que é a verdade bem verdadeira. Uhum. Existe por parte da imprensa, existe por parte de um segmento da população sudestina e sulista. Mas, enfim, a gente segue o baile. E preconceito a gente deixa para trás e segue a vida. E quando a gente vai para fora daqui, a gente vê o quanto a gente se destaca. Sim. É impressionante. Existe um olhar muito interessante do As pessoas estrangeiro. estão esperando índios, se assombram quando veem A metrópole que Manaus é. pessoas Pujante. que são de um nível intelectual muito elevado, pessoas que têm um conhecimento geral muito elevado. Sim. E eu já escutei várias vezes em turmas de fora, o que vocês fazem aí? Por que vocês são tão cultos, tão não sei o quê? Não tem o que fazer aí no mato? Eu digo, realmente, aqui no mato não tem o que fazer, a gente estuda. Isso é um pensamento tolo, né? Porque assim... Denota uma ignorância muito grande. É muito pouco estudado, né, no restante do Brasil, sobre a Amazônia, algo que não seja a floresta, né? É verdade, e os nossos povos originários. Então, essa é a realidade que tem. É como aquela visão de Hollywood, quando faz filmes falando sobre o Brasil. É, muito estereotipado. Nossa, né? Hollywood faz isso sempre fez isso, de uma forma... Às vezes até um pouco grosseira. Muito grosseira. Né? Pegando estereótipos, enfim. E não é muito diferente disso que as pessoas do Sudeste veem a gente. Né? A história ainda precisa ser melhor contada, apesar de tudo. Eu espero que o nosso livro ajude nisso. Com certeza. Com certeza vai ajudar. Mas o terceiro, né? O terceiro é meu xodó. Dizem que um pai não deve ter um favorito. Mas eu confesso declaradamente que o tomo 3 é meu favorito. E não se tratando de um ser humano, um pai pode ter um favorito. Então eu vou dizer, o tomo 3 é meu favorito. É o do Ronald também. Por quê? Porque é o que fala de gente, de pessoas. É o que fala das festas, é o que fala dos clubes. O ser humano no centro de tudo. Olha que bacana. Então isso é muito fantástico, porque mudou até, Trícia, a minha visão e a própria do Ronald, em relação à luta pela preservação do patrimônio histórico. Antes, a gente olhava para os edifícios pela sua beleza plástica, arquitetônica. Quando a gente passou a ver a vida que havia dentro dos edifícios... Vocês imaginam a cena completa. Tudo se modificou. E vou te dizer mais, o nosso amor por Manaus cresceu de uma forma absurda, porque você passa a entender a cidade. Falando em amor a Manaus, por que somos tão poucos, hein? É uma pergunta difícil, né? Aqui precisaríamos ter uma roda aqui de sociólogos, historiadores, professores, escritores. Você que já está num grupo de 3, assim, são coisas que eu me pergunto, parece que às vezes eu estou pregando no deserto e eu tenho certeza que vocês pregam muito mais. Sim, sim. Né? Eu gostaria de saber por que somos tão poucos com amor à nossa terra. Trícia, tem algumas explicações. Vamos lá. Eu tenho algumas teorias, são teorias apenas. Precisaria de alguma coisa mais embasada. Mas eu acho que... Eu vou dizer uma coisa um pouco dura, um pouco desagradável. Mas também ninguém aqui dá para fazer entrevista chapa branca. Né? Vamos à verdade. A verdade às vezes incomoda. Muita gente fora? Não é isso não. Eu acho que o amazonense tem uma baixa autoestima.
E isso não é de agora, não. Isso vem de muito tempo. Aquela história que nossas mães chamavam de terra de muro baixo, né? Tudo que vem de fora tem mais valor. Porque, no fundo, essa frase ainda é um pouco verdadeira também. Por isso, por que ela é verdadeira? Porque nós temos um pouco de baixa autoestima. No fundo, a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Eu não. Não, a gente fala, não, claro. Sim. Mas, ou seja, teríamos que ter uma terapia coletiva. Uma terapia coletiva. Por que o que vem de fora é sempre melhor, é sempre mais bem feito? Por quê? Isso já não ocorre com o paraense, né? O paraense é bem mais bairrista, né? Bem mais arraigado à sua cultura. Não, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Quando é levado a uma potência maior, você fica uma pessoa bairrista, consequentemente uma pessoa provinciana. Porque também quem olha muito para dentro de si, esquece de olhar para fora. E a beleza, a riqueza da humanidade está justamente no conjunto. Então você não pode ser excessivamente bairrista, sob pena de se fechar numa cultura. Na verdade, nós não poderíamos nos considerar bairristas. Nunca. Não, o amazonense não é bairrista. Nós somos pessoas diferentes porque nós somos pessoas que, apesar de não sermos bairristas, nós amamos a história da nossa cidade e nós nos sentimos muito sós. Mas é aí que eu ia chegar. Talvez a história seja o segundo pilar para explicar isso. Por que tantos amazonenses falam mal? E olha, eu vou falar uma coisa... E tantos vão embora. Eu vou falar uma coisa agora dura. Sim, agora cabe o verbo evadir. Evadir. Porque tantos se evadiram, né? Porque tantos se evadiram, exatamente. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, conhecidas nossas até, de famílias conhecidas, que estudaram, cresceram aqui, e não tiveram nenhuma vida desgraçada nem miserável, falarem com tanto desdém de Manaus. Não. Parece que aqui é o último lugar do Brasil. E quando a gente sabe que não é verdade. Nossa. E são pessoas estudadas, são pessoas que se formaram na universidade e falam de Manaus como se aqui fosse um lugar realmente degradante. Isso me incomoda muito. Mas por quê? Aí a gente volta para a história. Porque talvez não conheçam a história da cidade. A gente vai discutir no próximo bloco. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.